Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. E como eu já havia avisado, vamos dar continuidade àquele trabalho que estávamos fazendo de leitura das Sagradas Escrituras em diferentes versões. Então estou trazendo aqui agora para retomarmos nosso trabalho, que ficou um tempo parado devido a outros projetos, né, em que estava engajado, principalmente nas aulas de teologia. Vamos retomar então a nossa leitura das Sagradas Escrituras. Havíamos interrompido em Josué capítulo 11, então vamos retomar agora em Josué capítulo 12 na Bíblia King James, Bíblia versão aí de King James, né, do rei Tiago, de 1611 e com estudo de Roma. Então a edição que traz o estudo de Roma da BV Books. Vamos dar continuidade. A partir do capítulo 12, estamos aqui na página 365, tá ok? Da Bíblia King James. Desculpem aí, o aparelho será melhorado posteriormente, tá ok? Ele não tem uma resolução tão boa, mas a gente vai se esforçando e você prestando atenção na leitura vai conseguir absorver bastante. O capítulo 12, tá certo? Do livro de Josué, a partir do versículo 1 que diz. Então vamos fazer aqui só para relembrar, né? Eu faço a leitura do texto aqui nessa versão, faço a leitura dos comentários, tá? Os auxílios que ela nos proporciona aqui, né? Que dispõe para nós, e faço o acréscimo com o comentário, com a leitura, né? De outros comentários, para enriquecer aqui nossas informações em relação a este assunto. Então, o nosso intuito aqui é disponibilizar para você o máximo de materiais possível e versões diferenciadas também da Sagrada Escritura. Okay? Então eu posso fazer algum comentário ao longo da leitura, mas o meu maior intuito é disponibilizar para você essas diferentes versões, incentivar a sua leitura da Sagrada Escritura e também disponibilizar alguns materiais interessantes para o entendimento do texto sagrado. Então, Josué capítulo 12, a partir do versículo 1, que nos diz: Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon, que fica ao norte, colinas de Golã, né? E toda a planície do leste, né? A planície litorânea que margeia aí o Mediterrâneo. Seom, rei dos amorreus, que está ao lado leste, né, ao leste do Jordão, que habitou em Esbom e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que este é o termo dos filhos de Amon. Esse é o termo dos filhos de Amon. Vamos lá, versículo 7, que nos diz: E desde as planícies para o mar de Quinerê. Mar de Quinerê, você imagina, né, que seja o mar de Quinerê. O mar de Quinerê é o mesmo equivalente ao mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, né, conforme essas tradições. Tem uma grande extensão mesmo, tem algumas características bem peculiares, semelhantes, né, aos fenômenos que acontecem em alto mar, mas que verdadeiramente é um lago, né? Tanto o Mar Morto, que está ao sul, quanto o Mar de Quinerê ou Mar da Galileia, que são o mesmo e estão mais ao norte. Tá, okay? Então o sistema que vem desde o Hermon, que alimenta, né, passa pelas águas de Merom, alimenta o Mar da Galileia, ou Mar de Quinerê, conforme está aí, que na verdade é um lago, né? Desce pelo Rio Jordão, numa queda extraordinária, até 400 metros abaixo do nível do mar, depositando-se no Mar Morto, onde de lá evapora. Okay? Então o Mar Morto não tem saída, ele recebe essas águas, ele tem um nível de salinidade muito grande, e lá acontece uma extraordinária evaporação e as águas então são evaporadas. Okay? Então esse é o sistema que foi estudado inclusive nas nossas aulas de geografia bíblica. Pode procurar no canal que você tem uma playlist enorme lá tratando de geografia bíblica. Então para o Mar de Quinerê a leste e até o mar, no caso se o Mar de Quinerê está a leste deles, eles estão a oeste do Jordão, né?
a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado no leste, o mar de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, o Monte Pisga, né? E o termo de Og, rei de Bassã, que era dos remanescentes dos gigantes, também chamados aí, no caso em Gênesis aplica-se Nefilins a eles, né? Nos textos aqui de tanto em Êxodo quanto aqui tem um outro termo que é aplicado, logo ele vai citar. O termo de Og, rei de Bassã, que era dos remanescentes dos gigantes, que habitavam em Astarote e em Edrei, e reinou no monte Hermon e em Salca e em toda a Bassã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por promissão aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que era imensa, receberam já na parte de Moisés, certo? A concessão, né, dessas terras para que habitassem, para que fossem seu território, com a condicional, veja a condicional de que eles atravessassem o Jordão junto com seus irmãos para lutar nas pelejas pelas conquistas do território, né, das demais terras que seriam pertencentes então a Israel, desapossar os cananeus dessas terras. É muito interessante a gente observar, né, esses fatos para notarmos, né, como Deus valoriza o comprometimento com o grupo, né, como Deus valoriza a gratidão, né, a palavra honrada, né, o compromisso honrado. Então, mesmo que eles já estavam se beneficiando, né, com esta concessão dessas terras, boas terras, para que eles pudessem criar o seu gado, inclusive esse foi o motivo colocado por eles, né, que eles eram possuidores de muitas manadas de gados. Eles então receberam essas terras que lhes seriam adequadas, mas eles teriam que se comprometer com o bem-estar também dos seus irmãos. Então é interessante que são valores que muitas das vezes vão se perdendo ao longo da história, de prezarmos muitas das vezes somente pelos nossos próprios bens, né? Então, quando conseguimos os nossos benefícios, nos esquecemos de que existem pessoas à nossa volta que também precisam da bênção, né? Precisam ser ajudadas, auxiliadas, e nós temos um compromisso com elas, porque somos uma família. Então somos todos um em Cristo Jesus, somos uma família, todos filhos de Deus, por meio da pessoa bendita de Cristo, né? Adotados por meio de Cristo Jesus. Então temos que sim que nos preocupar, né? Temos que zelar pelo bem-estar dos nossos irmãos, não somente pensar que tenham sido abençoados e que isso é suficiente para nós, mas também nos preocupar em que nossos irmãos sejam também alcançados pela bênção de Deus, né? Tenham também aquilo que é necessário para si. Então é isso que Moisés os fez ver, que mesmo eles tendo sido já abençoados pela concessão dessas terras, eles tinham um compromisso de zelar também pelo bem-estar de seus irmãos que estariam adentrando para o território de Canaã, né, a leste, e estariam travando duras pelejas, né, duras batalhas para a conquista desse território. Como a gente viu ao longo dos 11 capítulos que já foram lidos, as situações que eles passaram em Jericó, a intervenção de Deus, né, o susto, né, que eles tomaram em Ai devido ao pecado que estava alojado entre eles e que lhes enfraquecia diante do inimigo, uma vez que Deus não estava com eles nessa batalha, a coligação de reis que se ajuntou contra eles, aqueles que vieram até eles enganá-los, né, com falácias. Então nós temos aí diversas situações que tiveram que ser vivenciadas junto, bem como também a igreja de hoje, se passar junta, né, por meio dessas tribulações, vão conseguir um ajudando ao outro, um sustentando o outro em oração, com apoio, com auxílio, conseguiremos então atravessar essas dificuldades, essas vicissitudes que temos observados para o tempo atual. Mas seguindo aqui, né, a partir desse exemplo que Moisés já nos dá, né, exigindo deles esse comprometimento com o grupo, com os demais irmãos, a eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu-os em possessão aos Rubenitas
aos gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão. A oeste, desde Baal-Gade, certo? No vale do Líbano. Então, a oeste, né, do Jordão, estavam a leste do Jordão, agora passar para o oeste do Jordão. Vamos lá. No leste do lado do Jordão, a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales, e nas planícies e nas fontes, e no deserto e na região meridional, os heteus, que são o mesmo dos hititas, que são indicados já na Bíblia como um povo que estava presente aqui também nessa região. Alguns elementos hititas, né, estavam presentes nessa região. E a Bíblia é o primeiro livro a citar os hititas, né, como um povo na história. A história universal desconhecia esses povos. Inclusive, durante muito tempo, acusaram a Bíblia como sendo um livro que cita, né, povos que nunca existiram, né, um livro sem veracidade histórica. E quando a arqueologia avançou nos seus estudos, nas suas pesquisas, desenterraram muitos artefatos em Bogaskoi, ou Bogaskeui, que fica na Turquia, tá ok? O que a Bíblia chama de Ásia, né? E encontraram então essa enorme civilização hitita que chegou a fazer frente à civilização egípcia na guerra de Carquemes. Então chegaram a travar forças com os egípcios. Nós citamos aí, a capital era Hattussas, temos alguns reis, Murzili, Suppiluliuma, dentre os reis que encontraram aí inscrições acerca deles, os reis dos hititas. E temos aqui a Bíblia falando de heteus e hititas, são nomes parecidos aí e que dizem respeito ao mesmo povo. Os amorreus, a gente estudou sobre eles também, um povo que era bastante espalhado, né, pelo velho Oriente Médio. Os cananeus estavam mais ligados a essa região, que também veio a se chamar Palestina, né, ou Cananeia. Então, os cananeus eram como que os autóctones, né, os indígenas daquela região, que estavam presentes ali desde o seu ancestral, né, o ancestral deles é Cã, né, então eles são dentre aquela descendência de Cã. Você tem então os cananeus, inclusive a terrível maldição que foi lançada. Moisés especifica o destino daquela maldição como que direcionada aos cananeus, devido às práticas absurdas, né, que eles tinham de cultos devassos, profanos, de mortandade de crianças, né, de práticas extremamente lascivas. Então você tem Moisés enxergando que aquela maldição recaiu de fato sobre os cananeus. Então você tem aí os cananeus, heteus, amorreus, cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, Nós temos aí uma lista, né? É uma listagem que está fazendo aí. Está contando aí os reis que caíram diante da investida de Israel. Deixa eu só ver se eu estou pegando a página certa. 365, 366. Temos então a lista que segue aí, tratando acerca desses reis que foram conquistados nessa grande campanha. O rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, a cidade de Betel. Aí você vê, na atualidade elas figuram como pequenas cidades, né? São cidades nem tão grandes assim na região. Mas na época eles eram de fato muito fragmentados em pequenos reinos. Muitos deles inclusive com cidades muradas. Então eram pequenos reinos que faziam uma coalizão para resistir a um grande invasor, mas que estavam constantemente em guerra uns contra os outros. Então você vê principalmente evidências disso nas chamadas cartas de Tel Amarna,
do Egito. Então traduziram muitas dessas cartas que estavam em ugarítico, né, que estavam no dialeto proto-aramaico. Então você tem muitas dessas cartas que são despachadas por esses pequenos reinos, pedindo auxílio do rei egípcio, né, do faraó, para que eles pudessem então ter armas, ter contingente militar, e muitas das vezes faziam coalizões e pediam auxílio militar, tropas, né, do Egito, para resistir a alguma invasão. Então eles funcionavam para o Egito como um estado tampão. O Egito não tinha tanto, um estado escudo, vamos colocar assim, né? O Egito não tinha tanto interesse em subjugá-los, né? Deixava-os ali, dava uma certa liberdade. Se eles tentassem se insurgir, ou se eles dessem sinais de que iriam se associar a algum outro rei, aí eles iam por lá, massacravam, né? Subjugavam, mas enquanto eles dessem mostra de estarem sempre ligados ao Egito, eles eram deixados com certa liberdade, fornecia-lhes alguns armamentos e até algum contingente militar, para que eles resistissem a outras forças que pudessem vir das regiões mais ao oriente, né, principalmente da Mesopotâmia, né, e dos hititas, né, que estavam ao norte aí na Capadócia, né, naquilo que chamava-se Ásia, que hoje é a Turquia, ou então os Mitanni. Então esses povos que estavam mais nessas regiões. Só futuramente que você vai ter uma ameaça dos assírios também, mas né, nessa época não. Então você tem aí Libná, Adulão, Maquedá, Betel como um pequeno reino, né, o rei de Betel, Tapua, rei de Éfer, Afec, Lazaron, rei de Madom, rei de Razor. Razor é importante, Razor é ao norte, é uma cidade estratégica. Sinron, Meron, então próximo às águas de Meron, né, rei de Aksaf, rei de Tanak, Megido era importante, Megido era importantíssima, né, na região central aí, da parte norte de Israel, uma cidade que se tornou bastante próspera, cidade de Megido. Quedes, rei de Joquineão, do Carmelo, então havia lá um pequeno reino no Carmelo, rei de Dor, no termo de Dor, um rei das nações de Gilgal, o rei de Tisra, e 31 reis ao todo. São 31 reis listados como tendo sido combatidos pela grande nação de Israel, que estava lutando junta, ok, em união, estava lutando debaixo das ordenanças de Josué e debaixo, tá certo, das ordenanças de Deus, né? Estavam então submissos às ordens de Deus, e por isso Deus os fez superar todos esses reis que se uniram em coalizão e marcharam, né, tentaram se opor à entrada de Israel na bênção, né, na sua terra, né, para possuir a sua terra. Nós temos aí nessa leitura, né, basicamente esse grande exemplo para nós acerca da necessária união que temos que ter entre os irmãos, trabalhar em conjunto, se submeter a Deus, né, nas suas ordens, as ordens de Deus que muitas das vezes podem não ser até plenamente entendidas, compreendidas, mas que são a sabedoria divina para nós, que nos dará então o caminho para a vitória, né? Então, como Israel fez, façamos nós também, nos submetamos a Deus para alcançar a vitória sobre quantos reis for, né? Quantos forem necessário cair, que caiam diante da presença de Deus na minha e na sua vida. Então você tem aqui a leitura e tem agora o auxílio da própria BKJ. Para a próxima leitura eu já vou tentar trocar aqui o maquinário, porque a visualização é bem fraquinha mesmo. Mas você vai acompanhando a leitura, você vai poder usufruir desse conhecimento. Veja só. Para o versículo 1 ao 6, ele nos diz aqui o seguinte, ó, essa nota. Uma visão sumária de toda a terra conquistada por Israel começa com os territórios a leste e além do Jordão. O sumário é dado em termos de regiões delineadas por cidades. A conquista dessa região ocorreu enquanto Moisés estava vivo. Números 21 ao 35, território a leste do Jordão, enquanto Moisés estava vivo, né? Moisés participou então dessas campanhas aqui. 12:1, o rio Arnon, como limite sul dessa seção, corria do planalto de Moabe na direção oeste, então para dentro de Israel,
não atravessava o Jordão, mas em direção, né, até o Mar Morto. Ao sul ficava o território pertencente a Moabe. Ao norte ficava o território concedido a Ruben, Gade e Manassés. Receberam terras que, bem ao norte, chegariam até as colinas de Golã, nos termos modernos, e até a base do Monte Hermon. Colinas de Golã e o Monte Hermon, o grande monte, que tem geleiras durante boa parte do ano, e essas geleiras derretendo-se formam então o grande sistema que abastece o Jordão, tá certo? E desce até o Mar Morto. Vamos lá, próxima nota, referente ao capítulo 12, versículos 2 ao 3. A fronteira do território governado por Seom é dada na forma de uma série de cidades. Esbom, sua capital, provavelmente não era a atual, Esban, que não era ocupada nesse período primitivo. Ela pode ser identificada com uma outra localidade vizinha que era habitada, atual, né? Então, atualmente habitada. Uma outra localidade vizinha que era habitada, essa aqui eu já li, Jalu ou Tal al-Umeiri, do rio Arnon, no sul, o território de Seom, e até o rio Jaboque. O Jaboque é bem conhecido, né, do texto que a gente lê de Elias, né? Jaboque no norte, Aroer, atual Arar-Ir, e Bet-Jesimote, atual Tel Azemer. Eram cidades na região. A planície era o vale oriental do Jordão, que se estende do mar de Quinerê, mar da Galileia, né, até o Mar Morto. Asdod e Pisga representam o declive ao longo da extremidade noroeste do planalto de Moabe. Gileade era aparentemente dividida em duas pelo Jaboque. Jaboque dividia nesses termos. O papel de Og como remanescente dos gigantes sugere um personagem de renome, lendário, semelhante aos Enaquins, é a palavra que eu queria lembrar. Então ele citou aqui os Enaquins, né? Em Gênesis citam Nefilins, aqui cita Enaquins. Nefilins de Gênesis tem mais a ver com a violência deles, né, do que com a estatura. E aqui sim fala acerca de gigantes. Então, Enaquins, dos versículos 21 e 22, a cidade de Astarote, atual Tel Astará, e Edrei, atual Der-A, ficam próximas à atual fronteira entre o norte da Jordânia e o sul da Síria. A região de Bassã, onde Og governava, era limitada ao sul pelo rio Jarmuque, a fronteira norte do reino de Seom, a oeste pelo curso de água Nachal Hakad, ao norte pelo Monte Hermon, e a leste pelo Jebel Druze. Isto constitui a atual Aorã do sul, a fronteira do povo de Gessur, e a Maaca segue ao longo dos limites dos reinos de Gessur e de Maaca, a leste e ao norte do Mar da Galileia. A leste e ao norte do Mar da Galileia. 12.8. O resumo das regiões conquistadas assemelha-se às que já foi em 10.40. Este é seguida de outra nota de povos conquistados. Em 12, capítulo 12, versículos 9 e 24, ele nos diz aqui 31 reis listados cobrem toda a região, como nos versículos 9 e 16, incluindo as vitórias do sul descritas nos capítulos 6 a 10, e aquelas nos versículos 17 a 24, resumindo. Próxima página. Resumindo as vitórias no norte como discutidas no capítulo 11. A estrutura dessa lista tem paralelos com muitos itinerários dos faraós egípcios que descreveram suas conquistas em Canaã entre os séculos 15 e 10 a.C. Os escritos em hieróglifos revelam prisioneiros individuais, cada um amarrado, e em seguida com as mãos atadas para trás. Sobre os corpos de cada um desses prisioneiros está escrito o nome de uma das cidades de Canaã. Cada
Cada um desses representa uma cidade em Canaã, que o faraó derrotou, ou um exército dessa cidade que foi derrotado. Todos esses elementos são encontrados no resumo israelita. Sua semelhança com os textos egípcios pode ter sido intencional. À medida que o Império Novo egípcio, né, Império Novo do Egito, declinou e desapareceu por volta de 1150 a.C., a presença e o crescente poder de Israel substituíra, e desse modo continuará a derrota do Egito, de seus deuses e de seu faraó. Este processo começou com as pragas e o êxodo. Você tem a situação na qual o Egito, né, desde o momento em que fez frente, né, à ordem de Deus para a libertação do povo, vem num intenso declínio, inclusive perdendo larga influência sobre essa região de Canaã, que durante muitos séculos exerceu domínio total, né? Então você tem agora sendo amplamente substituído pela presença de Israel, que está dominando, né, está derrubando esses reis, que certamente clamaram por auxílio de Faraó, o que não pode ser atendido, né? Então você tem essas situações aí, e tem inclusive as situações que foram discutidas também, tanto nos vídeos de História dos Hebreus, quanto em Geografia também, acerca da situação do Egito, de ser dividido em Alto e Baixo Egito. Então o Alto Egito é ao sul, Baixo Egito ao norte, e ambos também travavam intensas lutas, tá, okay, entre eles. Então muitas das vezes o Egito não conseguia prestar auxílio a essas nações aliadas, porque ele estava numa luta interna, tá certo? Então alguns faraós que conseguiam unificar as coroas do Alto e Baixo Egito, então partiam para iniciativas internacionais, mas muitas das vezes eles abandonavam essa política externa para tentar cuidar dessa questão interna, de conflitos, né, entre o Alto e o Baixo Egito. Então aqui foi a leitura e os auxílios da King James, tá, ok? Fizemos aí a leitura e os auxílios da King James. Eu quero trazer agora uma leitura na obra Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, certo? Acerca do Antigo Testamento, editora Vida Nova. Editora Vida Nova. Vamos lá. O que nos acrescenta aqui? Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Nos diz o seguinte, a partir do capítulo 12, versículos 1 ao 24, né? Então é um comentário por meio de grupos de versículos, não versículo a versículo, como é o comentário de Champlin, por exemplo, né? Lista dos reis derrotados. 12:1. Desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon. A área da Transjordânia, então outro nome, né, adotado para essa região, Transjordânia. A área da Transjordânia que, segundo o relato, foi conquistada, se estendia desde o ribeiro do Arnon, fronteira entre Moabe e o reino de Seom, no sul, até o Monte Hermon ao norte. Monte Hermon que está sob domínio de Israel, quando ele conquistou da Síria, naquela guerra em que teve que enfrentar 6 nações simultaneamente, se eu não me engano, a grande guerra de Yom Kippur, tá, ok? Então ele se apossou dessa região, né, como um ponto estratégico e não devolveu. O Sinai também foi tomado por Israel, mas foi devolvido ao Egito, né? Então houve um pacto ali entre Israel e o Egito, mas as colinas de Golã, né, com o Monte Hermon, não foi devolvido à Síria, porque é um ponto estratégico, e se Israel não estiver presente militarmente ali, fica muito vulnerável, né? Torna-se muito vulnerável. O território de Israel não é grande, né? É um território pequeno, e devido à altitude, né, desse monte, pode atingir grande parte do território. Então Israel tem que manter presença militar nesta região. O Arnon, conforme ele cita aqui, o Hermon ao norte, com cerca de 210 quilômetros de extensão. 210 quilômetros de extensão. Para nosso Brasil aqui, isso aqui não é nada, né? Tem certas fazendas aí que é maior que isso. Esse tipo de descrição de uma área geográfica seria semelhante à designação dos limites da Palestina de Dan a Berseba. Então esse tipo de descrição, né, que ele faz aí. 12 para os versículos 2 e 3.
Área geográfica, visto que ainda não se sabe ao certo a localização exata da cidade de Esbom, mencionada na Bíblia. Tel Esban não parece conter materiais relacionados ao período da conquista. Pode-se afirmar somente que ficava perto da extremidade norte do Mar Morto, em território moabita. Veja comentário de números 21, 25 e 28. A região oriental, sob domínio de Seom, se estendia de Aroer, cidade fronteiriça localizada na orla do Vale de Arnon, que controlava o comércio e a rota que cruzava a área, seguindo até a região de Gileade ao sul do rio Jaboque, no lado oriental do Vale do Jordão. Seom governava o território ao norte do Jaboque, até o mar de Quinerê, né, o mar da Galileia, e ao sul até as praias da parte nordeste do Mar Morto, indo diretamente de Jericó até as encostas do Monte Pisgah. Então essa região, que era uma região importante, inclusive era uma região de trânsito, né, uma importante região de trânsito, e tinha inclusive próximo ali o chamado Caminho do Rei, e era então controlada, né, por este rei, e foi tomada, né, nessas batalhas, foi então tomada para Israel. Israel passou a dominar essas importantes regiões. Sobre os refaíns, o que ele diz? Ó? Os refaíns aparecem no texto bíblico como os espíritos dos mortos. Aí cita Salmos 38, 10 ao 12, Isaías 26, 14. Ou como nesse texto, um dos povos nativos da Transjordânia, na região de Baçã. Eram famosos por sua elevada estatura, números 13 e 33, segundo o livro de Samuel 21, 16. E como os Enaquins, então temos aí Refaíns e Enaquins, né, que são famosos aí pela sua estatura. E Emins de Moabe foram expulsos pelos israelitas durante a conquista da terra de Canaã. O rei Og, com sua imensa cama de ferro, e aí é algo bem característico, né? Então é citado isso só para dar um exemplo, né, acerca das dimensões aí deste rei, a sua cama era de ferro. É considerado um dos últimos representantes desse povo. Outro indício de seu declínio durante a invasão israelita. O uso do termo refaíns para se referir aos mortos pode ser explicado por meio de lendas ugaríticas de reis e heróis antigos. Veja Isaías 14:9. Os refaíns podem estar ligados aos povos da Transjordânia como um resquício do legado ugarítico daquela região, e também pode estar relacionados a Rapá, um deus ou ancestral epônimo. Para informações adicionais sobre os refaíns, ele cita a nota que está em Deuteronômio 3, 11 e 13. Então, você tem tanto alguns dados que são de fato antropológicos, sociológicos, mas você também tem certos elementos mitológicos que estavam presentes na mentalidade do povo da região e que são mencionados, né? Então, a questão da batalha não é uma batalha com gigantes mitológicos, é uma batalha com pessoas que têm característica de gigantismo, né? Tem estatura maior, assustadora, né? Que chama atenção. Mas além disso, tem a derrota também dessa questão psicológica, vamos colocar assim, porque na mentalidade, né, dessas lendas ugaríticas havia uma relação entre esses povos e seres lendários, né, e reis mitológicos do passado, com grande fama, grande renome, né, com grande autoridade. Então muitas das vezes debruçava-se ante esta autoridade, né, que lhe era conferida por esses mitos. E isso foi desmistificado, foi destruído pela intervenção divina. Então você tem uma vitória tanto no campo militar, quanto no campo político, quanto também no campo psicológico, né? Quando Israel, de fato, favorecido por Deus, derruba esses que, na visão de alguns, eram invencíveis, na visão de alguns, eram indestrutíveis. A área geográfica diz: o território de Og se estendia do Monte Hermon e Baçã, na parte norte da Transjordânia, até o rio Jarmuque no sul. Ele reinou em Astarote, Tel Astará, a 40 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia, em Edrei, mencionado nos anais do faraó Tutmés III, situado às margens de um afluente do Jarmuque, atual Der-A, na Jordânia. A fronteira oriental do domínio de Og era Salká, provavelmente a moderna Salcad. Ver comentário de Deuteronômio 3, 1 a 11. É interessante que muitas das cidades que eles conseguem
encontrar, né, por meio de escavações arqueológicas, dão as coordenadas bíblicas, né? Então eles conseguem identificar com as cidades mencionadas na Sagrada Escritura e conseguem ter uma noção então das coordenadas. Nem todas eles encontram, né? Então você tem cidades que foram extremamente arrasadas, né, que foram desmontadas. Tem essa situação também de, inclusive, os primeiros arqueólogos que descobriram Nínive, que descobriram Babel, Uruk, tá certo? Ur, eles se depararam com a situação de que os povos que moravam no entorno arrancavam as pedras das antigas edificações para utilizar, tá certo, nas suas vilas. Então, quem somos nós para criticar, né, essas pessoas que estão em lugares muito desprovidos e não têm a noção histórica, né, do que eram aqueles lugares, né, aqueles sítios, né, arqueológicos, e de fato arrancavam muito do material que construía aquelas cidades para construir suas vilas, seus muros, suas casas. Então, houveram cidades que foram dizimadas, né, foram pulverizadas por essa ação de pessoas que removeram seus materiais para reconstruir em outro lugar. Tá? Então tem essa situação. Ainda sobre a geográfica 12:7 a 8, veja, esta lista de territórios conquistados a oeste do Rio Jordão é a mesma encontrada em Josué 11:16 a 17. Tal repetição reforça a posse israelita na terra com base na aliança de Gênesis 15:19 a 21 e serve de referencial para a distribuição posterior às tribos. A fronteira do sul é o monte... a fronteira... Deixa eu ver aqui. A fronteira do sul, eu me perdi. É o Monte Halak, atual Jebel Halak, próxima à região de Edom. E a fronteira ao norte é Baal Gad, perto do sopé do Monte Hermon. Na fronteira com o Líbano, alguns traços geográficos são encontrados como as encostas das montanhas. Veja Josué 10:40. Provavelmente o declive em direção a Cefalá. Cefalá que é uma planície, uma depressão, né, que vai em direção já ao Mediterrâneo, né, o Cefalá. E no deserto da Judéia, apontando para o Mar Morto. E o deserto, uma área mais tarde ocupada pela tribo de Judá. Vamos lá, concluindo já nossos comentários aqui, nossa leitura no comentário histórico-cultural. Vamos seguir. Lista de reis. A lista dos reis conquistados acompanha a sequência da conquista israelita descrita em Josué 6 a 11. É por isso que Jericó e Ai, do lado de Betel, veja Josué 7:2, aparecem em Josué 6 a 8. Os reis da coligação sul de Canaã, relacionados nos versículos 10 ao 12, também estão em Josué 10, 3 a 23. Inscrições assírias ocasionalmente mostram listas de terras e reis conquistados por determinado rei ao longo de sua campanha. Tiglat-Pileser, né, também conhecido como Pul, Tiglat-Pileser I, por exemplo, menciona 42 terras conquistadas em 5 anos e Salmaneser I relata haver destruído 51 cidades. Sobre Debir, ver comentário a 10:38 de Josué. Sobre Geder, estamos em 12, versículo 13. Ele diz: a localização de Geder é desconhecida. Alguns estudiosos acreditam que possa ser um erro do escriba e que o correto seria Gerar, uma cidade cananeia a oeste do Negueb. Um dos oficiais de Salomão, porém, é identificado como natural de Gederá, em 1 Crônicas 27:28, o que sugere a possibilidade de esse nome ser uma variação de Geder e, portanto, ser de fato o nome de uma cidade. Então, existe aí essas questões difíceis, né? Uma vez que não há localização arqueológica da cidade, não foi identificada, e fica então essa possibilidade de um erro de cópia, né? Não há erros nos originais, então os autógrafos, tá certo? Que são os textos originais que saíram da caneta do autor, não contém erros, mas é uma possibilidade de haver um equívoco nas cópias e principalmente nas traduções. Então as cópias têm mais dificuldade de conter erros, né? As cópias, aliás, há evidências textuais, né? Quando você faz uma comparação entre os manuscritos de Qumran
e os textos, né, dos maçoretas, tá certo? Os mais antigos que haviam, você vê que os copistas eram muito fiéis no seu trabalho, tá? Então os copistas, né, que mantinham o texto no hebraico, apenas renovavam, né, o material, copiavam de hebraico para hebraico, eles eram muito fiéis devido ao sistema que estabeleceram, mas em relação às traduções você tem mais dificuldade para manter essa fidelidade ao texto, então há uma possibilidade de equívoco para as traduções. Para o 1214, Ormá, é possível que o nome dessa localidade, cujo significado é destruição, tenha sido usado para designar diversos lugares. Aparentemente, Ormá estava localizada ao sul do Negueb, em Judá, mas o local exato ainda é duvidoso. Dentre a sugestão está Tel El-Mir, a 11 quilômetros no nordeste de Berseba, e Tel Massos, a 11 quilômetros a leste de Berseba. O nome está associado à derrota inicial de Israel em Números 14:45, bem como a vitória contra Arad. Então temos aí alguns substantivos, alguns termos que são usados como substantivo, que são na verdade funcionam também, né, às vezes com um adjetivo, né, qualificando uma determinada situação, né, uma derrota, uma vitória. Então tem aí alguns termos que são tanto ambíguos, né, devido ao uso que se faz. Então o contexto é que vai dizer. Então ele aponta aí que é possível ser não apenas a designação de uma situação, né, uma derrota primeiro de Israel, depois a derrota desses povos para Israel, mas é possível ser, sim, existem algumas hipóteses de que seja uma cidade, indica até duas aí, né, para que talvez seja essas cidades. Para 1214, cerca de Arad. Arad estava localizada a 29 quilômetros a nordeste de Berseba, Berseba no extremo sul aí de Israel, tá? Aliás, extremo sul é Ezion-Geber, né? Berseba é ao sul, então está ao sul de Israel, no Negev, né? Negev, que é o deserto. Na região sul do Negev, né? Que é o deserto. Então Berseba é uma importante cidade aí do Negev. Há uma série de pequenas localidades associadas a essa ocupação e é possível que Arad de Josué seja, na verdade, Tel Malhata, situada a cerca de 6 quilômetros a leste de Tel Arad, e Tel Massos, Kirbe El Meshash, a cerca de 11 quilômetros a leste de Berseba. A presença ou a ausência de cerâmicas nesses locais, porém, geram opiniões variadas. É possível observar que Tel Arad foi praticamente abandonada no final da Idade do Bronze Antigo, depois de haver sido uma importante cidade fortificada, com significativa influência egípcia. Então, estava próximo ao território do Sinai. Existem também evidências do surgimento de uma aldeia não fortificada durante a Idade do Ferro, século II da era cristã, que pode corresponder à ocupação dos queneus, mencionado em Juízes 1:16. Queneus, que eram uma tribo seminômade. Parte da tribo era sedentária, mas havia uma grande parte dos queneus que perambulavam pelas terras. Sobre Líbina, ele pede para vermos Josué 10:29, acerca de Adulão, localizado na região sul de Judá, cerca de 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Adulão tem sido identificada com Tel Sheikh Madkur, embora seja mencionada aqui apenas como parte da lista dos reis conquistados. O lugar também é associado a Davi, primeiro livro de Samuel 22:1, e figura entre as cidades fortificadas de Salomão, segundo de Crônicas 11:7. No texto profético, Miqueias lamenta sua destruição durante a invasão assíria, Miqueias 1:15, Maquedá e Betel. Veja comentário 10:10. 12:17. Tapua, identificada como Tel Sheikh Abu Zarad, situada no topo de uma colina a cerca de 14 quilômetros a sudeste de Nablus. Nablus, importante cidade aí na atualidade, né? Tapua era uma cidade fronteiriça entre os territórios das tribos de Efraim e Manassés. Cita vários textos. Texto de 15:34 menciona outra cidade com esse mesmo nome em Judá, mas não se sabe ao certo sua localização. Acontece isso com Carmelo também. Há o Monte Carmelo
e é uma pequena cidade chamada Carmelo em Judá também. Éfer. O que ele diz de Éfer? Embora não se saiba ao certo a localização da cidade-estado de Éfer, provavelmente ela ficava na parte nordeste da porção territorial designada a tribo de Manassés, talvez bem ao norte, perto do vale de Dotã. A Dotã, né? A gente sabe de Dotã através de José, né? Então José passa aí por essas paragens aí, né, Dotã. E do Monte Gilboa. Pesquisas arqueológicas recentes fornecem indícios de que Tel al-Murrafar talvez seja uma provável localização para Éber. Localizações entre Éfer e a porção de Zelofeade. Afek é importante. 12 e 18. Mencionada nos Anais dos Faraós Egípcios Tutmés III, de 1490 a 1436, e Amenhotep II, de 1447 a 1421. Essa cidade estava localizada na planície de Saron, aí veja, né? Rosa de Saron, tal. Planície de Saron, e é identificada com Tel Ras El Ain, no nascente do rio Jarkon, perto da moderna Tel Aviv, perto de Tel Aviv. É também o local em que foram travadas duas importantes batalhas entre Israel e os filisteus. Cita primeiro livro de Samuel 4, 1, 29. 1 Samuel 4, 1 e 29, 1. Vamos lá. Acerca de Lazaron. De acordo com a interpretação da Septuaginta, tradução para o grego, Septuaginta. Traduziu-se então do hebraico para o grego, provavelmente 139 a.C., né? De acordo com a interpretação da Septuaginta, é possível que Lazaron seja simplesmente um indicador geográfico de Afek, visto que este nome é usado em várias passagens para designar outras cidades. Se for uma designação para uma localidade distinta, o mais provável é que se situasse perto do território filisteu. Madon e Azor, vê comentário a 11.1. Sinron, Meron e Akzaf, veja comentário a 11.1. Taanak, embora tenha sido fundada por volta de 2700 a.C., olha que coisa extraordinária, né? 2700 a.C., em Tel Tiinik, a cerca de 6 km a noroeste de Megido, numa elevação sobre o vale de Jezreel. Taanak só aparece em registros fora da Bíblia a partir do século XV, nos anais do faraó Tutmés III, em seu relato da Batalha de Megido, 1468 a.C. Trata-se de uma das diversas localidades de Jezreel que geralmente eram incluídas nas listas de cidades conquistadas desta rica e disputada área. É uma das áreas mais ricas aí de Israel. Sua inclusão na lista de Josué, portanto, segue esse padrão. Embora tenha sido originalmente parte da porção territorial designada à tribo de Asser, referências posteriores a descrevem como parte da tribo de Manassés. Com base nos relatórios das escavações conduzidas no local, pode-se observar que o apogeu de Taanak ocorreu na metade do terceiro milênio, e entre os séculos 17 e 14 a.C. Foi ocupada apenas parcialmente durante o século 12 a.C. Após o colapso do controle egípcio da área e a invasão dos povos do mar, os filisteus, um novo sistema defensivo, porém, foi construído no século X, indicando um ressurgimento populacional no período da monarquia, Taanak, né? Uma cidade que a gente lendo, né, vendo esse texto na Bíblia, a gente não tem a noção da dimensão histórica, né, da importância, né, arqueológica dessas cidades, né? Então é interessante a gente observar esses materiais e a gente entender melhor qual a envergadura da conquista de Israel, porque é uma cidade muito antiga, uma cidade que está localizada num lugar muito próspero e certamente pôde oferecer uma grande resistência, né? Então você tem a situação na qual Israel teve que travar grandes batalhas, né, duras batalhas pela conquista de povos que, alguns deles até milenares, né, instalados aí na região por milênios. Megido. Essa cidade controlava a entrada ocidental para o estratégico Vale de Jezreel, a planície de Saron e a rota comercial internacional costeira entre o Egito
e a Mesopotâmia, por essa razão, atraía a atenção de muitos governantes, fundada por volta do ano 3300 a.C. 3300 a.C. Próxima de duas nascentes, Megido foi destruída e reconstruída 20 vezes. Destruída e reconstruída 20 vezes por causa das constantes guerras entre os exércitos egípcios. Anais de Tutmés III, 7, Ramsés II, cartas de a carta de El Amarna, Tel El Amarna, hitita e mesopotâmico, que disputaram o controle, impérios egípcio, hitita e mesopotâmico, 3 impérios disputando o controle dessa cidade que era ponto estratégico da região central de Israel, ok? O Vale de Jezreel, importante Vale de Jezreel, onde está, né, Armagedon, tá certo? Onde se dará essa terrível batalha. É um local de fato favorável para isso, né? Que disputavam o controle da cidade e da conexão econômica entre a Síria e a Palestina. A destruição da cidade na Idade do Bronze tardio, sedimento 7A, então isso aí são as camadas, né, que eles vão escavando e eles numeram, né, eles fazem uma especificação de cada extrato, né, para identificar o período histórico que pertence. Sedimento 7A, no século XII, provavelmente coincide com a ruptura do domínio egípcio, seguido da chegada dos povos do mar na região, com base nas descobertas da cerâmica filisteia. Os povos do mar vindo lá de Creta, tentou invadir o norte do Egito, não logrou êxito, veio para cá, para a Palestina, e ficou enchendo o saco de Israel durante muitos séculos, né? Seguido da chegada dos povos do mar na região, com base na descoberta da cerâmica filisteia. Exceto nessa lista dos reis conquistados, Megido não é mencionada em nenhuma outra passagem da narrativa da conquista. A cidade foi designada a Manassés, Josué 17:11, mas só foi tomada pelos israelitas, Juízes 1:27, durante a época da monarquia. Eu vou encerrar por aqui porque eu queria chegar até esta cidade, principalmente sobre Megido. Megido é importante cidade, importantíssima cidade da região. Então, as demais, claro, são importantes também, mas para não nos estendermos tanto, né, para que a sua leitura bíblica não fique tão carregada, essas informações eu creio que já são suficientes, já enriqueceram o seu conhecimento acerca dessa importante conquista de Israel na região, tá? Do jeito que Israel foi capacitado por Deus, estando em obediência e em união, pôde derrubar cidades milenares, né, importantes reinos, coligação de reinos. Também nós, debaixo da obediência ao nosso Deus, né, em comunhão uns com os outros, também podemos alcançar grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. Continue conosco, partiremos depois para Josué capítulo 13 e vamos adiante ao longo de toda a Sagrada Escritura. Conforme eu já havia explicado, eu dei início a esse trabalho no livro de Josué, porque no canal Estudos Bíblicos, Conhecimento Bíblico Integral, nós já fazemos o trabalho de estudo das Sagradas Escrituras, que é aplicado na Igreja Assembleia de Deus em Vila Madalena. Então ali estamos fazendo um estudo, tá certo? Versículo a versículo da Sagrada Escritura, mesclando o Novo e Antigo Testamento. Então, para o Antigo Testamento, estamos em Gênesis capítulo 6. E vamos prosseguir. Então, esse trabalho já deu início dos livros históricos. Fica os livros do Pentateuco, né, a serem abordados ao longo desse estudo. Mas, futuramente, a gente retoma também, né, quando chegar no Apocalipse, retornaremos a Gênesis, abordando também o Pentateuco aqui, tá certo? Se até lá o Senhor Jesus Cristo não houver voltado, né? Ora vem, Senhor Jesus, que Ele volte antes de nós terminarmos mesmo esse trabalho, tá ok? Fique na paz do Senhor, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Já somos uma família de 2.520 alunos estudando a Sagrada Escritura no canal teológico. Vamos junto em nome de Jesus.